Deus. É um pessoal mesmo despreparado, viu? Acabei de ligar, tá? Depois eu vou... Bom, a partir desse momento aqui vai ser gravado e depois quem quiser compartilhar lá com o seu pessoal para ver o material é bacana. Eu vou colocar lá no YouTube depois, à noite, até amanhã de manhã já deve estar subido no YouTube. Então, quando você está, então, diante de uma pessoa, quando você está se comunicando com uma pessoa, a gente vai entender que esse processo de comunicação vai se dar sempre através de um canal, né? Você vai estar presencialmente com ela, você vai estar pelo telefone, você vai estar numa conferência, como é o nosso caso agora, você vai estar mandando simplesmente um áudio pelo WhatsApp, que são canais, modalidades, né, diferentes dentro do processo todo de comunicação. Depois disso, depois de nós entendemos que nós falamos sempre de um canal, para que haja um processo de comunicação, eu preciso de alguém emitindo a mensagem e alguém recebendo a mensagem. Essa posição de emissor e receptor, ela não é fixa, ela transita de acordo com quem estiver na posição de emissor e receptor. Então, se eu estou conversando com alguém, em algum momento eu sou emissor, outra hora eu sou receptor. Isso é a coisa mais simples do mundo. Agora, aqui começa a associar um pouco aquilo que o Rômulo nos colocou lá no começo. A mensagem que o emissor ele pensa em alguma coisa, ele vai codificar, ele vai trazer uma palavra, né, para expressar aquele seu pensamento, e ele vai, então, exteriorizar através da fala. Pronto, legal, tranquilo. O receptor, por outro lado, vai olhar, vai ouvir aquela fala, vai codificar também, para poder ele ter, então, a interpretação daquilo que foi efetivamente falado. Depois disso, a gente precisa entender que dentro do processo, desse processo nosso aí, né, de transição de mensagens, de idas e voltas de mensagens, no nosso ambiente comercial, a gente sempre vai ter aí um objetivo por trás dessas conversas, desse processo todo de comunicação. No nosso caso, mais especificamente, nós estamos falando aqui de obter negócios, né, de fazer venda, de fazer, enfim. Mas só que esse processo aqui não se aplica somente a isso, está muito claro para todo mundo. A gente vai poder aplicar esse conhecimento aqui em qualquer outra área da nossa vida, claro, em qualquer momento que a gente estiver se comunicando. E o que a gente espera? Quando nós, então, mandamos uma mensagem para o receptor no primeiro momento, nós esperamos que ele se transforme no novo emissor e mande para a gente um retorno. Ou seja, quando eu digo uma palavra, quando eu digo uma sentença para alguém, eu espero que o feedback dessa pessoa seja conectado com aquilo que eu emiti. Ontem, você vê como é que são as coisas. Ontem eu tive uma reunião e aí o interlocutor que estava comigo chegou para mim e falou assim, olha, a gente já pode, olha só a frase que ele disse, a gente já pode dar início àquele projeto. Só que com esse parceiro, eu tenho diversos projetos, né? E nós tínhamos falado recentemente sobre 3 projetos aproximadamente. E aí eu falei, tá bom, alguns projetos, me refresque, me ajude, né? Porque eu poderia ter dado uma opinião imaginando que fosse talvez o último projeto, mas podia ser que ele estivesse falando do antepenúltimo, ou então do quarto anterior. Enfim, se eu não verifico a informação primeiro, eu posso dar para ele uma opinião errada, porque ele estava, na verdade, se referindo a outra coisa. Então, quando eu emito uma mensagem, eu espero um feedback associado àquilo que eu estou falando. Esse é o contexto aí de todo o processo de comunicação. E assim a comunicação acontece, ou seja, eu emito uma mensagem, o outro entende corretamente, me dá um feedback, eu entendo corretamente esse feedback e vou dar um novo retorno e o processo vai se dando. Então, é aí que está o ciclo, aí está, né, o que nós chamamos aí do processo da comunicação humana. Bom, mas aí nós temos o canal, e aí nós temos alguns fatores importantes aí nesse processo, né? Porque nós não falamos apenas, nós não conversamos apenas quando nos comunicamos com outra pessoa, nós não apenas dependemos da fala, né? Nós temos aí outros elementos que também comunicam, que também passam mensagens importantes. E num processo de negociação, num processo de apresentação de proposta, de venda de alguma coisa, essa observação, essa análise e atenção é muito importante, tá? Eu vejo, gente, e aí eu quero
crer que aqui no grupo a gente não tenha essa situação, mas eu vejo assim, vendedores, eu acompanhei muito vendedor, muito. Minha história de acompanhamento com equipe de vendas é muito longa, tá? É desde 1998, então assim, tem tempo aí, 30 anos, aí, mais de 30 anos de acompanhamento. 88, então assim, 98, né? Então 22 anos de acompanhamento de equipes de campo. Então tem muita história aí para contar com esse negócio. Então, o que eu vi muitas vezes, né? Várias vezes, e até recentemente agora, o vendedor chega na frente do comprador e ele faz a apresentação do negócio, tal, da proposta e tal, do dia que ele está negociando naquele dia, e aí, no meio do feedback que o comprador está dando as impressões sobre a proposta, o vendedor está... surge uma mensagem no WhatsApp, ou então acontece alguma coisa, alguém liga para ele, tal, e ele se desvia do assunto e não consegue captar efetivamente aquilo que está sendo dito. Então, assim, na hora da transmissão da informação, na hora de uma sentada de tratamento com o nosso comprador e tal, cara, nós temos que ter foco, só existe ele na vida, naquele momento. Né? Não existe outra pessoa na vida, só ele naquele momento. Então, a gente tem que dar total atenção, tudo que está sendo dito, todas as movimentações que você possa perceber, podem dar sinais, né, dentro de um processo de negociação. Eu quero dizer com isso aqui, ó. A minha pergunta para vocês, aí agora eu vou precisar que vocês usem o chat, tá? Usem o chat aí para me dizer o que é que vocês enxergam quando vocês olham, por exemplo, para uma pessoa nessa configuração. Você chegou, se deparou com uma pessoa com essa configuração. Qual é a palavra? Qual é a palavra que brota na sua mente quando você enxerga alguém assim? Pode ir para o chat aí, manda brasa. Eu quero ver o chat aí para eu poder entender o que vocês percebem. E é um ponto interessante que isso aí vai dar para a gente um segundo aspecto depois na sequência. Só um pouquinho que eu preciso só me localizar aqui na ferramenta que eu estou perdido aqui, sabe? Sumiram os chats. Estou procurando vocês aqui, não estou achando mais. Ó, faz o seguinte, abre o áudio aí de vocês e vão falando aí para mim, que eu não estou conseguindo ler a mensagem de vocês não, viu? Limitação técnica. Vai lá, uma palavra só. Oi? Indecisa. Da negociação. Vamos lá. Insatisfeita. Insatisfeita. Ela tá fechada. Fechada. Desinteressada. Legal, bacana. Legal. Totalmente indecisa. Pode ser. Olha só. Não receptiva. Não receptiva. Show de bola. Vamos nessa. Vamos para outra aqui, tá? Vamos mudar. E essa? Qual a impressão? Mal-humorada, ranzinza, né? Tá com a cara... Questionadora. Descabelada. Com raiva, descabelada foi ótimo. Pode ser. Mal-humorada. Pode ser também. Desconfiada. Namorada. Pela representante. né? A testa tá até enrugada, assim, né? Parece que tá Tá brava. Ela pode estar achando estranho, ela pode estar descontente, ela pode estar de alguma forma aí, enfim. Carlos levantou a mão aí. Gilberto, Oi. sabe o que ela passa? Ah, Ela passa, na minha visão, um olhar de medo, de insegurança. pode ser também. Olha aí, tá vendo? Pode ser também. Pode ser. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Esse áudio de vocês agora aí é super importante, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E agora? Essa imagem? O que ela passa para vocês? Com dúvidas. Dúvidas? Ela tá sorrindo, tal, tá tranquila, É, tal. Ela tá receptiva, a hora de... Chegou a minha vez, entender. chegou a minha vez. Chegou minha vez, é isso aí, chegou minha vez. Pronto. Bom, mas para Coutinho foi dúvida, olha só, isso aí, faz parte do processo. Isso aí está conectado com alguma coisa lá dentro da gente aí, tá? Vamos nessa, vamos para mais uma aqui. Opa, passou. Esse tá em dúvida, tá pensativo, né? Pensativo. Totalmente em dúvida. Bem É pensativo. dúvida. Legal, bacana. Show de bola. E a última?
Ah, isso eu não quero. Ai, não sei. Ah, Né? não, Tipo, nem vem que eu não vou que comprar ódio, tá hoje. com receio, não Nem quero. vem que eu não vou comprar, velho. Essa foi Receio. ótima. Tá com medo. Não, tô fora, tô com estoque cheio, sem jeito, não tem como fazer nada. Show de bola, show de bola. É isso aí. Bom, pessoal, olha só que interessante, né? Foram as mesmas imagens, mas cada um de nós interpretou elas de maneiras, né, distintas, né, de maneiras diferentes. O Carlos, que está no iPhone, levantou a mão aí em algum momento. Eu não sei se ele falou já ou... Carlos, você quer falar alguma coisa? Não. Gilberto, Oi. eu entendi assim que ela está sem vontade de querer comprar. Essa daqui é a última? Não, peraí, porque já passaram, são tantas emoções. Tá bom, tá bom. Ah, então tá bom, tá bom. Não, mas eu entendi. Mas assim, o legal que eu quero mostrar para vocês é que, olha só como que muda, né, a percepção de uma mesma imagem. Né? Uma mesma imagem a gente consegue perceber de diversas formas diferentes uma situação específica de uma pessoa. Bom, vamos para frente, tá? Então, essa daqui... Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Tá? Esse grupo de informações, de imagens mostrou para a gente o seguinte: o nosso corpo fala. Né? A gente não precisou de palavras. Essas fotos são fotos frias que nos transmitiram, através da postura, né, de cada um dos fotografados, uma mensagem. A gente entendeu, olha, não quer comprar, está com medo, tá, enfim, cada um de nós gerou uma palavra, gerou um pensamento em relação à postura corporal. Então, o nosso corpo fala. E agora vocês vão ver uma coisa importantíssima, né, que a gente observa muito no processo de comunicação. Deixa eu voltar aqui, que eu passei aqui, na verdade, Aqui. Bom, então, no processo presencial, nós temos o corpo falando e depois nós temos a voz, né? Nós temos a voz, a linguagem, as palavras que são utilizadas e tal. O tom de voz tem a ver. Uma coisa é você chegar e ouvir, por exemplo, de um comprador, eu vou usar um nome qualquer, o Marcos, você pode... Marcos, você pode passar aqui na sexta-feira? Eu tenho uma questão aqui para resolver contigo. Veja bem, o tom de voz, vejam as palavras que foram utilizadas. E aí seria um pouco diferente, né? Seria um pouco diferente se você ouvisse a seguinte frase: ô Marcos, você pode, por favor, passar aqui na próxima sexta-feira? Eu tenho um negócio para resolver contigo. Ou seja, praticamente as mesmas palavras, mas o tom de voz deu uma imagem, deu uma ideia para a gente de que o gato subiu no telhado, né? As coisas são complicadas aí, tem alguma coisa... Deu algum problema. Deu algum problema. Então, assim, veja bem, o corpo fala, o tom de voz, as palavras utilizadas também nos passam mensagens distintas. Então, a nossa comunicação, ela não está restrita especificamente às palavras, né? É esse um ponto importante desse processo aqui que a gente vai fazer hoje. Infelizmente, a gente vai estar online, né? Então a gente não vai poder perceber todas as posturas e tal. Mas no presencial, quando vocês voltarem lá para frente do seu comprador, prestem atenção nessas mensagens, né, que o corpo está passando, que a postura corporal está passando. Por quê? Segundo os estudos, né, os estudiosos aí nessa área aí de comunicação, entra aí um pouco aí de conhecimento aí que está hoje muito presente nos estudos aí relativos à programação neurolinguística, mas isso tem fundamentação até dentro da psicologia. O processo todo de comunicação, do ponto de vista, quando ela acontece presencialmente, então, as mensagens corporais, né, o contato visual e os gestos e tal, representam em torno de 55% do processo todo de comunicação. Vejam só a importância desse processo. Então, é muito importante, porque, veja bem, você está fazendo uma apresentação e o comprador está te dando, te passando mensagens corporais de que ele franziu a testa, assim, sabe? Ele franziu. Você começou a falar da tua proposta, aí ele está franzindo a testa, ele está olhando para baixo, olhando para os lados e tal, e você continua que nem um trator seguindo com a proposta para frente. Só que ele está querendo que você, de repente, dê uma parada para você criar uma comunicação, porque talvez ele queira falar para você alguma coisa, sabe? E a gente, às vezes, acaba não se atentando a esse fato.
A gente começa a perceber, quando a gente começa a praticar isso aqui que eu estou falando, no meio, no início, no meio, no final das apresentações de qualquer tipo de proposta de negócio, você começa a ver, sabe, que tem alguma coisa que não ficou clara. O comprador faz um sinal para você, dá um sinal para você e você meio que ignora. Tem que parar, tem que dar atenção a esse sinal, porque pode ser um viés, pode ser um nó que apareceu ali na hora da tua comunicação, na hora da tua apresentação, e que ele não compreendeu. Talvez você voltar de novo, explicar um pouco mais de detalhe aquele ponto, pode ser que ajude o comprador a entender melhor todo o processo. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. A gente observa muito compradores, por exemplo, não, pode falar. Aí você senta na frente dele, tal. Um minuto depois que você começa a fazer a apresentação, ele se vira, por exemplo, para o computador, ou então vai dar atenção para o celular dele. Cara, ele se desligou do processo. O processo de comunicação, naquele filme lá que eu passei rapidamente, o marido olhando para a televisão e a mulher olhando para ele, não está havendo comunicação. Então, se você não consegue ter a atenção do seu comprador, é porque tem alguma coisa no processo que não está certa. Talvez ele tenha um compromisso, talvez ele tenha uma outra situação. É preciso que você investigue isso. E até proponha, talvez, olha, eu estou vendo que você está um pouco ocupado, talvez preocupado com alguma coisa. Você quer que eu retorne em outro momento? Você, sabe, isso é saudável. Então a gente pode se falar daqui mais à tarde, ou então no dia seguinte, alguma coisa nesse sentido, para tentar. Mas é preciso que você investigue, porque para que você faça uma apresentação de negócios consistente, principalmente naquelas propostas de grandes, né, de grande impacto, de negociações mais pesadas que a gente faz. Na última semana do mês, por exemplo, você chega lá no cara, você está contando com aquele resultado e tal, e o cara não está tendo atenção. Cara, tem que, sabe, a gente tem que procurar compreender que isso realmente é uma sinalização ruim e que vai lá na frente provavelmente aumentar as chances de você encontrar uma objeção, talvez até que ele já esteja querendo dizer para você logo no começo, sabe? E você pode identificar isso e talvez não avançar hoje com essa apresentação. Pode ser que você possa prorrogar ela para outra data, outro dia. Na comunicação não presencial, a gente usa muito, né, o canal de voz hoje também, a gente fala, apesar de que hoje a gente usa menos as ligações, né? A gente usa muito mais hoje as mensagens, na verdade, né? Tanto o Telegram quanto o WhatsApp e tal. Então, assim, aqui tem um ponto importante. A mensagem corporal sai do processo, porque você não consegue ver, geralmente, a fisionomia, os aspectos, né, corporais da pessoa, e entra o elemento voz e tom de voz, a fala e o tom de voz. Então, se você não identifica a tonalidade em que as coisas estão sendo ditas, ali por trás tem um código, ali por trás tem um sinal também, né, de como está sendo receptivo ou não aquilo que você está falando. Né? Então, é importante que você esteja conectado nesse aspecto, ok? Pessoal, até agora está fazendo sentido, tal? Vocês já tinham, né, consciência, tinham visto isso já? Está tudo certo, sob controle? Não é novidade não, né? Faz sentido? Bom, eu não estou vendo o chat aqui, eu tô com o chat com problemas aqui. Não sei o que foi que eu fiz aqui. Sim, Gilberto, faz sentido. A gente usa muito isso no dia a dia, né? De observar a expressão do cliente, expressão corporal, o tom de voz. Acho que tudo isso é muito importante. Bacana. Legal. Vamos para frente. Bom, aí tem um elemento, eu não vou, tá, gente? Eu não vou aqui, a proposta hoje não vai dar para a gente aprofundar. Aqui eu lembro que eu falei lá no começo que eu tirei algumas partes, né, da parte teórica para a gente poder avançar. O nosso tempo é aqui restrito, então não dá para a gente ficar aqui a noite toda. Não é esse o propósito. Nós estamos com 28 pessoas nesse momento. Então, assim, aqui, esse tema aqui é só para a gente disparar o pensamento de que a parte toda da venda está muito conectada. A gente está falando aqui de uma relação humana, no final das contas, né? A gente está falando aqui de um processo que envolve aí uma relação humana. E quando a gente fala de humana, nós não podemos esquecer que o outro tem todo aí um contexto psicológico, né? Então, conhecer um pouco de psicologia, pelo menos a parte
alguma parte mais básica é importante para nós de vendas. Não precisa você fazer uma faculdade agora de psicologia, não, mas você procurar algum tipo de conhecimento e tal é interessante. Esse tema aqui, por exemplo, é bacana. A psicologia traz aí um tema dentro do contexto da psicologia organizacional, da psicologia ligada à administração de empresas, que ela apresenta para a gente a questão do mapa mental. Esse assunto geralmente está muito conectado com disciplinas que falam sobre processo decisório, alguma coisa dessa natureza, tá? O que é o mapa mental? Todos nós, cada um de nós temos um mapa mental. E dentro desse mapa mental existem aí, vamos dizer assim, filtros, né, que formam o nosso mapa mental. O nosso mapa mental é a forma como nós enxergamos as coisas. Tá? Basicamente, eu quero falar hoje sobre os filtros cerebrais. Tá? Então, é rapidinho, é uma coisa bem, bem simples que eu vou apresentar para vocês. Depois vocês podem aprofundar um pouco mais. Eu até posso indicar para vocês alguma bibliografia básica, tá? Para vocês darem uma estudada e tal. É bem bacana esse tema. Então, os filtros cerebrais são, vamos dizer assim, vamos falar assim bem leigamente, tá? Porque a minha área é administração e dentro tem psicologia, eu não sou especialista em psicologia, mas os filtros cerebrais, de uma forma geral, eles representam os registros, né, das nossas experiências, certo? Então, é basicamente isso que eles representam. E o que eles são? Eles estão classificados em alguns níveis, só para vocês compreenderem o que eles representam. Então, vamos lá. Imagine que você, por exemplo, passou por uma experiência quando criança. Tem bastante gente aqui do mercado pet, né, mercado de animais e tal. Você passou por uma experiência, por exemplo, negativa, né, com um cachorro, por exemplo. O cachorro te atacou, você era criança pequena, menina, menino, tal, tanto faz. O cachorro te atacou e você ficou com aquele trauma, digamos assim. Esse registro, né, tende a permanecer contigo se não tratado, né, se não tratado pelas vias aí de tratamentos psicológicos e tudo mais. Isso vale para qualquer coisa que aconteça com a gente, onde a gente embarque emoções, né? Essas emoções acabam registrando em nós esse tipo de situação. Mas o que isso tem a ver com a venda, né? Porque assim, ó, cada termo, imagine essa criança, por exemplo, que teve um trauma com um cachorro e você de alguma forma, você pode, de repente, se deparar com ela na rua, você está lá com o seu cachorrinho e tal, e hoje ela não é mais criança, ela é mãe, por exemplo, né? Eu vejo isso aqui, eu moro num condomínio, eu tenho uma cachorrinha pequenininha, a gente sai para passear com ela, aí a mãe, toda medrosa, a criança doida para brincar com o cachorrinho, mas a mãe o que faz? Minha filha, ele morde. Não morde não. O que morde que morde na visão dela, porque a experiência que ela teve foi negativa com aquele personagem, né? No caso, com o cachorro. Então, isso vale para todas as outras experiências. Você queimou a mão lá no fogão quando era pequeno, você provavelmente vai ter esse cuidado, vai ter cautela toda vez que você se aproximar de um fogão. Os filtros neurológicos, eles estão conectados com as experiências no campo mais das sensações, né? Então, você, por exemplo, estão relacionados também com os nossos sentidos, na verdade, não com as sensações, nossos sentidos, eu falei errado. Então, vamos lá. Tem duas pessoas dentro de um carro e você, por exemplo, você tem uma limitação de visão a longa distância, você não enxerga muito bem, tem lá um certo grau de miopia, tal, e você está sem óculos dentro do carro, aí passa uma placa qualquer, um desses outdoor e tal, e você não consegue ler. A outra pessoa que estava contigo leu, conseguiu ver tranquilamente a placa, ou seja, você passou por um local, aquela pessoa que conseguiu ler a placa, ela captou um grau de mensagem, ela aprendeu alguma coisa com aquela visão que ela teve. Vamos dizer que aquilo seja algo relevante, né? Uma mensagem importante. Só que você não viu. Ou seja, para você, se a outra pessoa não falar nada, a experiência que você teve com esse fato, o fato de você ter passado por alguma coisa e não ter enxergado claramente, te colocou num certo grau de aprendizado em relação a esse fato e a outra pessoa um outro grau de aprendizado diferente. Ou seja, foram o mesmo episódio, passando pelo mesmo local, com 2 graus de aprendizado diferente, baseado nas suas limitações, nas suas condições físicas, né, de sentido. Ou seja, a tua visão não acompanhou efetivamente o cenário e você não conseguiu captar o aprendizado.
E, por último, a gente tem os filtros sociais. Os filtros sociais estão relacionados àquelas experiências que nós vivemos no grupo onde a gente participa. Pode ser família, pode ser cidade, pode ser bairro. Você acaba, digamos assim, absorvendo. Por exemplo, eu sou paranaense. A minha família toda é lá do sul do país e tal, tal, tal. Lá, a festa junina, por exemplo, ela tem uma representatividade. Ela tem lá um dia de evento e tal, 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 que você, lá no interior onde a gente morava, então assim, não tinha representatividade nenhuma. Hoje eu vivo em Salvador, na Bahia. Cara, festa de São João aqui é algo muito sério. Então, é um filtro social. Eu tenho uma outra percepção, uma percepção completamente diferente em relação a esse assunto do que uma pessoa que viveu aqui desde sempre. Então, são essas... Onde eu estou querendo chegar com isso, né? Quando você fala com alguém, algum comprador, alguém que vai para quem você está querendo vender alguma coisa, é muito importante que você busque efetivamente a compreensão, né, sobre aquilo que ele diz, sobre a representatividade daquilo que que ele está dizendo e sobre a representatividade daquilo que você está também tentando transmitir para ele. Porque a sua compreensão sobre determinado tema pode ser completamente diferente da que ele tem por causa desse conjunto aqui, né, de filtros que ele possui e que tem aí toda uma construção desde a sua infância até o momento atual, ok? Faz sentido aí? Estão percebendo aí falem, por favor, porque o chat não tá legal para mim aqui. Tá fazendo sentido aí o processo até agora? Sim. Ah, Sim. legal. Vamos nessa. Sim. Vamos nessa. Totalmente bogado. Vamos nessa. Da bala, bogado. Vamos nessa. Coutinho, você tá ficando hoje, hein, cara? Só porque o Stefan tá aí. Vamos nessa. Bom, então, esse mapa, então, nós, então, captamos a informação, processamos e vamos agindo, né, baseado nesse processo. Aí a última parte teórica, a última etapa aí para a gente entrar agora na parte da abordagem que a gente quer fazer. Tem um processo importantíssimo, né, em vendas, que muitas vezes as barreiras de comunicação, nós, como vendedores, acabamos gerando elas dentro do negócio em algumas oportunidades. Vejam só, quando você chega, né, na frente do comprador, a ideia, né, é que você seja realmente o mais profissional possível, você tenha realmente cautela, tenha cuidado, a postura profissional que nós aqui temos aí um mínimo de racionalidade para conceber, né? Mas, assim, mesmo a gente tendo todo esse cuidado, muitas vezes a gente pode incorrer em determinadas situações, mesmo de forma que nós não percebamos, não estejamos muito acostumados a nos atentar a esses detalhes, né? Então, por exemplo, você pode criar um problema de comunicação com o seu comprador a partir, por exemplo, de uma avaliação inoportuna. Esse texto aqui é um texto antigo, tá, pessoal? É de um treinamento lá das antigas lá que eu recebi, eu achei bacana trazer aqui de volta para a atualidade. O que é avaliação inoportuna, né? Você chega na loja, por exemplo, e você vê a loja com uma arrumação diferente. Tá? A loja está com uma arrumação diferente e tal. Você acha que essa arrumação não ficou muito legal. Intimamente, né, você pensa, caramba, velho, a loja ficou mais feia, ficou um negócio meio esquisito e tal. E aí você vai até lá o comprador, que em muitas lojas esse mesmo comprador também é o dono, né, do negócio e tal. E aí você chega para ele e fala assim, rapaz, eu passei pela loja, mas eu não gostei dessa arrumação, como ficou feia essa avaliação dessa loja, né? E aí o comprador te diz assim, fui eu que organizei aí todo o processo e tal. Ou seja, você criou aí um processo, né, que pode gerar aí num dia de apresentação de proposta, esse tipo de avaliação é completamente inoportuna, completamente inadequada para você fazer. Então, tem que tomar muito cuidado, temos que verificar, ir para a loja para entender o que foi que aconteceu, né? Quem foi que deu a ideia, quem foi que sugeriu. Se ele te perguntar alguma coisa, olha, o que você achou que pode ser melhorado? Aí sim, você vem com a sua contribuição, mas fazer uma crítica diretamente para a pessoa pode gerar aí um problema. Isso vale para qualquer coisa, né? Qualquer tipo de avaliação inoportuna, uma crítica desnecessária para a pessoa. Pressão de tempo. Você chega no cara,
Você chega no comprador, você tem uma proposta de negócio importante que envolve ação comercial, ação promocional, pessoas no ponto de venda para fazer um leve ganho, ou então poke a bola, ou então brinde para o consumidor final e tal, complexo. Você vai gastar 45 minutos, mais ou menos, para você conseguir fazer essa apresentação completa para o comprador. E o comprador, assim que você chega, te diz o seguinte: olha, eu estou aqui, rapaz, mas eu tenho que sair daqui 15 minutos, que eu tenho que buscar minha filha no colégio. A minha mulher não vai poder ir, eu vou ter que buscar ela agora. Você vai tocar essa apresentação para frente? Rapaz, não faça isso. Então, pressão de tempo é algo que vai tirar o comprador do foco da sua apresentação. Tenha certeza absoluta disso. A hora que você vai começar a falar, quando tiver faltando 5 minutos para o tempo limite, ele vai se desconectar totalmente de você. Ah, não, eu começo agora, depois eu termino. Não comece. A recomendação é: não comece. Segure para depois. Diga aí, Marcos. Pode falar. Ô, Gilberto, isso que você falou, eu não entendi muito bem. Você podia dar um exemplo, um caso que você deve ter passado, essa questão do tempo? Porque, às vezes, acontece muito isso, assim, não só comigo, com certeza com os colegas também. Às vezes eu atendo o dono da loja, aí o cara está fazendo 1 milhão, cara, tem que ir ao banco fazer banco, tem que brigar com funcionário, enfim. Já aconteceu isso com você? Dá um exemplo desse que você falou. Muitas vezes, mas é por isso que eu estou falando. Isso aqui faz total sentido, viu, Marcos? Assim, ó, o cara não vai ter o tempo necessário para você fazer a apresentação para ele. A chave dessa barreira que eu estou querendo pontuar é isso. É você, mesmo assim, seguir adiante na apresentação de 40 minutos, sabendo que ele vai ter somente 10 ou 15 para dedicar para você. Então, assim, não avance, não avance. Tá? Espere ele resolver, ou então, se precisar voltar outra hora, tal, não avance, porque você vai desperdiçar seu tempo e não vai conseguir efetivamente fechar a apresentação de forma racional, né? Para que ele entenda realmente toda a complexidade. Ficou mais claro para você? Ficou assim, Tá, ficou assim. tá. Obrigado, Gilberto. Então vamos nessa. Bom, vamos lá. Propósito indefinido é um outro ponto interessante, né? Que você chega lá no cliente, tal, e aí ele vai te perguntar, porque assim, veja bem, os compradores hoje e de muito tempo atrás, não tem tempo. Não tem tempo. Os compradores hoje querem você sendo o mais objetivo e rápido possível. Processo de reposição, cara, você tem que chegar, você como vendedor, você como pessoa de vendas, tem que chegar com a sugestão montada, pronta, porque quanto menos tempo você passar na frente dele, vai ser muito melhor para você e para ele, né? Então, quando você chega no cliente sem uma definição clara do que você efetivamente veio fazer, eu já vi muita gente chegar: não, eu vim aqui hoje para dar uma olhada na loja, eu vim aqui hoje para ver como é que estão as coisas. Isso não existe. Nos dias de hoje, isso não cabe mais. Então, a gente tem que ser realmente muito objetivo. A gente tem que chegar para o cliente, mostrando para ele, dando para ele uma ideia efetivamente daquilo que a gente vai fazer logo na abertura da visita. Vai na loja, faz a verificação, se ele puder te atender efetivamente, mas você vai chegar para ele: hoje eu vim aqui para falar sobre isso. É reposição, eu vim aqui para falar hoje sobre a promoção, eu quero fazer aqui um pacote de introdução, eu quero fazer, ou seja, ser objetivo no início das suas apresentações, para que ele entenda claramente o que você está ali naquele dia. E o último ponto: posições invariáveis. Posições invariáveis estão conectadas um pouco com a nossa inflexibilidade ou com a inflexibilidade dele em determinados pontos. Tipo assim, ele tem determinadas opiniões que ele acredita que sejam importantes para se avançar, por exemplo, em algum negócio, e você diz: não, mas isso não é importante. Olha, eu só consigo ver essa condição se eu trabalhar com 45% de margem. E você: não, mas eu preciso que você trabalhe com 30%. Cara, é você com 30% e ele com 45%. Então, os dois estão com posições distintas, são posições... Você não pode ceder para ir para 45%, porque você não tem essa gordura em termos de desconto, e nem ele quer baixar para 30%, porque para ele o markup de 30% não é viável para a operação dele. Então, são posições invariáveis que vão levar aonde? Vão levar a objeção, vão levar uma barreira que não vai se resolver. Basicamente, isso que vai acontecer. Marcos levantou a mão? Marcos levantou a mão? Não, né? Eu acho que é da outra ainda. Ok, é que eu não tinha baixado a mão dele aqui. Ok,
Mas, ainda assim, todas essas situações são coisas que nós podemos, inclusive, digamos assim, observar, né, e até evitar quando nós percebemos. Né? E um outro aspecto vem aí da parte da reação, né, do comprador. Então, ele pode, na medida que você for apresentando, na medida que você for fazendo algum tipo de abordagem, né, em cima de uma proposta, você pode sentir dele mudanças de comportamento, tipo o retraimento, algum retraimento, né? Ele pode, inclusive, passar com mensagem corporal. Eu vi algumas vezes isso acontecer, gente. O comprador estava, tipo assim, posicionado na mesa, ereto, né? Com as duas mãos sobre a mesa e te olhando, te observando, te prestando atenção em você. A partir do momento que você falou alguma coisa na proposta, né, na história da proposta, que não fazia sentido ou que não era adequado, não era coerente na cabeça dele, eu vi várias vezes assim, compradores se afastarem da mesa, cruzar os braços em posição, em sinal de proteção, né, de não concordância, né, querendo uma barreira. O braço cruzado na PNL vai por essa linha de pensamento, né, de que você está querendo se proteger do outro, na verdade, né? Então, essa sinalização é super interessante, super importante a gente fazer, porque isso pode denotar qual é o ponto, né, daquilo que a gente está falando, que pode ter começado a não fazer sentido para o nosso comprador, para o nosso interlocutor, ok? Então, racionalização, culpar os outros, às vezes você começa, o comprador pode começar a apontar outras pessoas no processo da empresa que podem estar causando um tipo de problema, mas na verdade, muitas vezes é ele próprio que está causando aquele tipo de situação por uma definição estratégica dele, por uma definição dele em algum sentido, né? Ele mudou, por exemplo, a configuração de margem, ele mudou, por exemplo, a posição da loja, ele fez uma mudança lá e tal, e tirou o teu produto de uma área específica que ele achava que era importante, e aí ele chega para você e começa a achar culpados não, mas foi alguém que definiu essa situação. Isso aí é um sinal claro de retraimento, né? de culpabilidade dos outros, é uma sinalização de que a barreira, de que a comunicação não está acontecendo tão adequadamente quanto deveria. Então, esses são os pontos importantes que a gente precisaria falar um pouco sobre a parte teórica. E a última etapa aqui agora já entrando no ciclo da comunicação, no processo da comunicação. Eu vi que o material ainda ficou denso, né? Mas está dando para compreender aí até agora? Sob controle? Me dê um ok aí, pelo menos em voz. Controle. Tá certinho. Tá dando? Tá dando? Ótimo. Vamos nessa. Então, vamos lá. Aonde está, então, o nosso problema quando se fala de vendas? Tá? Eu fiz assim, eu não posso dizer para vocês o número, não, tá? Porque eu nunca fiz essa estatística, mas eu tenho certeza que foi um número muito relevante. Se somar aí, um pacotão aí, deve ter dado aí com certeza mais de 1.000, 1.500, 2.000 visitas aí com o pessoal em rota. É bastante tempo no campo, visitando o cliente junto com vendedores. E o que a gente identifica como um ponto falho no nosso processo de comunicação e nesse processo, principalmente na hora da venda, né? A gente entende que o ciclo da comunicação ele se dá de uma maneira bem objetiva, né? E aqui eu vou criar aqui uma analogia só para a gente entender. Você chega no médico, tá? Você diz para ele o seguinte: doutor, eu estou com dor de cabeça. Aí, o que o médico faz? O bom médico vai fazer o seguinte: vai começar a fazer um monte de perguntas, vai fazer testes clínicos com você, vai tirar a pressão, vai te perguntar o que você comeu, como é que você está dormindo, enfim, ele vai tentar. Ele constatou que você tem um problema, né? Você disse para ele que você tem um problema, ele constatou que você tem um problema, tem dor de cabeça, ele vai tentar diagnosticar, ele vai aprofundar, ele vai questionar, o bom médico, né? O bom médico. Ele vai questionar, para somente depois ele te dar, aí sim, uma solução. Então, ele vai dizer, depois que ele avaliou todo o cenário, pode ser até que ele não dê no dia, pode ser até que ele precise fazer exames mais aprofundados para poder te dar um diagnóstico e daí sim propor para você uma solução, um remédio, né? No processo de comunicação da venda, principalmente no momento da venda, quando a objeção aparece, a objeção é o momento que a gente constata que nós temos um problema. O vendedor vai dizer, não, hoje eu não posso. Hoje eu tenho... surgiram algumas condições que estão me impedindo de fechar o negócio. Você constatou isso. Aí, o que acontece na maioria das vezes, gente?
E aqui entra o problema grave da falta da técnica de comunicação. O vendedor vai por caminhos que acabam achatando margem, aumentando prazo, diminuindo o volume. Não, mas o que está acontecendo? Pô, mas estava tudo certo. Você tinha me dito que estava tudo ok. É o prazo. Ou seja, o vendedor começa, em grande parte das vezes, a levantar objeções que vão virar contra ele. Porque o comprador treinado vai dizer o seguinte, na primeira palavra que você disser assim, não, é o desconto que não está legal, ele vai dizer, não, é o desconto. Não é isso que ele estava querendo. Não era esse o ponto. Mas se você falou que é o desconto, ele vai entender o seguinte, esse cara tem desconto a mais que ele não está me apresentando. Então ele vai usar isso contra você e vai começar a te pressionar em relação a isso. O ponto aqui importante é, nós temos que, quando nos depararmos com a objeção, silêncio total. Boca fechada, ouvidos atentos, ligados, conectados no último volume, para você poder... A Thaisa está querendo fazer alguma pergunta aí. Pode falar, Thaisa. Eu já fiz alguns treinamentos sobre esse tema e foi passado assim, numa objeção, exatamente o que você falou, você não coloca os questionamentos, é isso, deixar ele falar, buscar que ele diga o que é que está insatisfeito ali, porque aí você tem a resposta, né? Se é o preço, se é o prazo, se é a quantidade, se é o tempo de entrega, seja o que for, né? Exatamente isso. A gente vai fazer aqui agora uma demonstração exatamente em cima desse ponto, porque aí vocês vão conseguir enxergar aonde é que está a diferença, né, na hora da prática, lá no campo. Você chegou na frente do cara, do comprador, e o comprador te colocou uma objeção e você já partiu para querer resolver o problema, você pulou de constatar a objeção para a solução. Você não está vindo aqui para fazer o diagnóstico. E essas técnicas que a gente vai falar aqui agora são técnicas que vão te ajudar a diagnosticar melhor, sem que você coloque palavras novas no processo. Ou seja, a primeira coisa é, gente, tem que parar. Ouve, presta atenção efetivamente naquilo que está sendo dito. Ouvir prestando atenção significa escutar. Escutar é realmente, né, compreender aquilo que foi dito, a palavra que foi usada, é prestar atenção nisso que foi falado para você efetivamente avançar em cima daquilo que foi dito. Tá? Então, eu precisaria de um comprador. Quem que pode ser um comprador para mim? A gente não treinou, eu não treinei com ninguém não, tá, gente? Eu vou fazer aqui uma experimentação aí só para a gente ver o que acontece aqui. No online, no ao vivo é mais fácil, tá? Mas no online eu nunca tinha tentado. Quem que pode ser o comprador? Eu quero um comprador que escreva um motivo de uma não compra. Imagina que eu sou um vendedor, eu fiz uma apresentação, o cenário é esse, tá? Eu fiz uma apresentação para você, não vamos falar, não é 10 minutos de demonstração, não, é 2, 3 minutos. E aí eu vou terminar a apresentação, certo? E você vai me dizer alguma coisa contrária, que você, não, veja bem, não vai dar para fechar hoje. E aí, pode ser até essa frase, não vai dar para fechar hoje. E aí, só que eu queria que você escrevesse, aí onde você está agora, no papel, uma objeção verdadeira, que você vai me dizer somente se eu te perguntar corretamente para você falar essa objeção. Ficou claro? Repete aí, Bogado, porque o comprador sou eu. Pronto, fechou. Eita, esse homem é difícil. O que eu queria que você fizesse, Coutinho, eu queria que você pensasse aí, não fale para ninguém, pense aí, escreva essa objeção, porque depois você vai mostrar no final para saber se eu cheguei nela, tá? Escreva essa objeção. É um problema que esse comprador aí hoje tem. Pode ser qualquer coisa, tá? Coloque aí qualquer coisa. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou terminar a apresentação e você vai me dizer uma frase inicial, que não vai estar relacionada, obviamente, à objeção. Você não quer me dizer a objeção, tá bom? Você não quer me dizer qual é a tua objeção verdadeira. Você vai colocar uma frase para mim e eu vou fazer perguntas para você. Se eu for perguntando as coisas certas, você vai soltando um pouquinho mais, porque a gente quer fazer o exercício aqui também, né? Eu não quero que você... Não quero, não, seu escroto, brigar comigo, não é isso que eu quero, tá? A gente quer testar isso que eu vou fazer e depois vocês vão entender o racional aí das técnicas, tá bom? Pensou aí? Então, assim, a objeção eu já tenho, tá? Okay, tá. Eu já sei qual é a objeção, já anotei. Tá. Você beleza. vai me abordar, ok? Isso. Eu não vou te dizer qual é a objeção,
Você vai só me dizer o seguinte, a tua fala, depois da minha apresentação, já terminou a apresentação, a tua fala é o seguinte, Gado, gostei da sua proposta, mas realmente hoje eu não vou poder fazer eu não vou poder avançar nessa negociação, ponto. Só isso. E aí eu é que começo a partir daí a te fazer perguntas e aí você vai me dizendo se eu perguntar corretamente o que for, tá bom? Bora lá. Vamos nessa? Pronto, então terminou a apresentação. Bora. Vai lá, agora você... Ok, Coutinho, então, e aí, o que você achou então da nossa proposta? Isso, advogado, super interessante. Você tem uma proposta aqui dentro do que a empresa pensa para a gente avançar no mercado. É super interessante, mas esse não é o momento. Ah, ok. Não é o momento, né? Ok. Você pode me falar um pouquinho mais sobre a situação aí do momento? Existem questões particulares que interferem diretamente no processo de tomada de decisão de aceitar a sua proposta. Ah, tá. Questões particulares, né? Você quer falar sobre esse assunto aí um pouquinho, para eu poder compreender um pouco melhor? É bastante complicado porque, assim, envolve sentimento, envolve família, envolve problemas que, no momento, estão interferindo até na minha decisão. Ok. Eu entendo. Complexo. Isso realmente acontece. Mas, veja, Coutinho, eu precisava compreender o processo, porque a ideia é realmente sair daqui com o máximo de informação possível, até para que eu venha depois, mais tarde, num momento adequado. Então, já que você está me apontando. Então, assim, você quer falar um pouco mais sobre esse assunto, para eu poder compreender realmente a origem aí da não continuidade na proposta? Há uma fragilidade de sentimento de família nesse momento, e isso faz com que todas as pessoas que estejam envolvidas, já que é uma empresa familiar, como muitos dos seus clientes devem ser de estrutura familiar, então, assim, essa situação fragilizou a todos nós e todos nós estamos muito preocupados com essa situação. Ok. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, Coutinho, a gente não vai conseguir avançar nesse momento, nessa proposta, em função de uma ocorrência aí familiar, né, que está afetando realmente fortemente aí a todo o grupo e tal, inclusive impactando aí no processo decisório de vocês em relação a esse negócio importante aí. É isso? Você só confirma se for isso, tá? Se não for, você... É isso? Sim. Ok. Essa era a objeção que você tinha colocado escrita lá no papel? Doença na família. Pronto. Você podia ter dito não para mim, então, né? Já que eu perguntei, é isso? Você podia ter falado não é. A gente podia ter aprofundado um pouco mais, né? Dava para ter aprofundado Mas é só para você mais. entender que, assim, é bem contemporânea essa situação, porque, na verdade, nós estamos num momento em que muita coisa está acontecendo envolvendo nessa natureza. Exatamente. Excelente. Veja, pessoal, vocês perceberam aí alguma diferença em relação ao que acontece no dia a dia, no campo, com as suas equipes de vendas, ou então algum vendedor que tenha alguma ocorrência dessa natureza parecida com isso? Eu gostaria de voz. Pode colocar vídeo e voz aí para eu poder ouvir vocês aí. Oi, Thaís, eu não estou te ouvindo, não. Agora sim. Oi. Ocorre muito, já aconteceu comigo algumas vezes, ou problema familiar, uma briga em casa, com o cliente está nervoso, ou não está com a cabeça, ou um problema dentro da estrutura mesmo da empresa. E assim, o que passou pelo tom de voz que o Coutinho falava, é exatamente assim, ele não foi negativo em dizer que não tem interesse, sim, que naquele momento não teria condições de aceitar a proposta, né? Exatamente. E eu saio dele, um ponto importante, pessoal,
que esse modelo que a gente está falando aqui é o seguinte: eu não falei aqui, eu não perguntei absolutamente nada para ele em relação a qualquer tipo de avaliação da proposta, desconto, prazo, volume. Não entramos nessa seara. Veja bem, o foco foi ele. O tempo todo o foco foi ele, já que ele falou que... ou seja, eu estou voltando para ele o tempo todo com palavras que ele mesmo estava usando. Eu não incrementei, eu não criei nenhuma palavra nova, ou seja, eu fiquei focalizado naquilo que ele estava falando. Isso é uma técnica que a gente utiliza, basicamente para a gente poder manter o foco e para a gente poder sair de lá com toda a informação. Eu agora posso sair dessa reunião e chegar lá para o meu gerente comercial, para o meu diretor da empresa, por exemplo, e dizer o seguinte: olha, eu estive lá com o Coutinho, fiz a apresentação e tal, ele efetivamente gostou muito da proposta, mas eles estão passando agora por um momento de crise, de problema grave na família. Ele depois acabou abrindo a questão da doença e tal, então é um problema grave e que a proposta é interessante, mas não nesse momento. Ou seja, eu tenho uma fundamentação clara para apresentar para o meu gerente, para alguém da empresa e para mim também como gestor, né? Já que sou vendedor e tal. Então, assim, e de poder ser o seguinte: eu posso sair dali da conversa com o Coutinho, por exemplo, com uma data. Vamos fazer o seguinte, Coutinho: eu retorno então daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, assim, eu volto daqui a mais à frente. Ou seja, eu crio uma agenda onde eu posso retomar o negócio, sem mexer nas condições da minha proposta. Em nenhum momento eu abri alguma brecha, né, eu levantei algum tipo de objeção que pudesse virar contra mim. Não, mas é o preço. Eu não fiz perguntas relacionadas à avaliação da proposta. Né? Então, eu fiquei focalizado em entender qual era o ponto que estava sendo sinalizado por ele. Então, isso está relacionado a isso aqui, ó, ao diagnóstico. É entender claramente qual é o problema. Tá? E o que a gente usa para isso, então? O Neto apareceu, você quer falar alguma coisa também? Porque... na verdade, é só fazer um comentário. Você citou aí sobre PNL, e nada mais do que você fez foi fazer perguntas abertas. Então, você induziu ele a falar. Exatamente, né? Exatamente. Olha, nesse processo de comunicação, principalmente no processo de identificação de diagnóstico de objeções, se você falar demais, se você falar muito nesse processo, você está agindo incorretamente. Está errado, você está errado no processo. Nesse processo, você tem que falar menos. Você tem que perguntar perguntas abertas estrategicamente, usando termos que foram utilizados por ele. Porque, por exemplo, se eu tivesse logo de cara interpretado, usado uma concepção minha, né? Porque ele falou de problemas sensíveis, né? Ele falou alguma coisa nessa seara, problemas sensíveis. Problemas sensíveis para ele tem uma representatividade, estava relacionado à questão da família, doença. Para mim, problemas sensíveis pode ser uma infinidade de outras coisas. Mas eu preciso entender qual é o problema sensível, né? É um problema que envolve sentimento e tal. Então, assim, é uma coisa que precisa ser compreendida. Sentimento é uma palavra muito ampla, que pode jogar você para qualquer interpretação. Então, é preciso que você entenda aonde ele está, né? Focalizando, então, em cima daquilo que ele está falando. O que a gente usa, então, pessoal? A gente usa esse conjunto aqui de técnicas, tá? Eu estou vendo aqui o horário avançado, já são 20h20. Eu não sei se a gente vai conseguir. Eu queria tentar fazer aqui algumas simulações de utilização disso com vocês aí. Vamos ver se a gente consegue. Tá? Se não der, a gente tenta marcar em outra oportunidade. Mas vamos lá. Eu vou passar rapidamente revisando cada uma delas, né, para vocês até avaliarem se eu utilizei ou não durante a minha conversa com o Coutinho. A primeira delas é a investigação geral. A investigação geral, ela é a primeira técnica que a gente vai falar. Então, ela é abrangente, né? Ela sempre vai estimular o teu interlocutor a falar mais. Então, ela entra nesse contexto aqui. Elas exigem mais informações e evitam áreas específicas. Ele falou que nesse momento, a primeira fala dele foi: nesse momento não dá. Aí eu falei: você pode me falar um pouco mais sobre esse assunto? Ou seja, eu estou estimulando ele a falar sobre o momento. Ele falou a palavra momento, o termo momento, eu quero entender o que é. Então, o que está por trás de não poder fazer agora nesse momento? Então, continue, por favor. Você pode desenvolver mais o tema, eu entendo. Você pode me falar um pouco mais sobre esse assunto?
você fale-me mais sobre isso. É uma frase que ficou marcada nesse treinamento lá que a gente teve lá no passado. Então, assim, é sempre estimulando, sem que você coloque termos, palavras, referências no contexto. Que você traga novos termos ao que foi dito, certo? Então, investigação geral é isso. Vocês viram eu utilizar investigação geral? Ficou claro para vocês? Lá no comecinho da fala, né? É logo no começo, geralmente. A gente sempre usa investigação geral quando é começo de conversa. Você não tem ideia do que está acontecendo. Ficou clara a utilização? Ficou sim. Ficou. Bacana. Vamos nessa. Fale-me mais sobre isso, então. Legal. Depois a gente pode também usar reafirmações. Reafirmações reflete o que foi dito sem repetir toda a frase. Você disse que você não poderá comprar... coincidentemente aqui... Pô, o Coutinho viu meu texto. Não, fui eu que falei para ele, na verdade. Tá certo. Você disse, então, que você não poderá comprar nesse momento. Foi mais ou menos isso que a gente foi. Eu fui meio que em cima dos termos que ele falou, não utilizando 100% do que ele disse, mas pegando as partes principais daquilo que foi dito e devolvendo para ele, estimulando ele a me dar, então, mais informação. Ok? Vocês viram isso lá sendo utilizado? Ok, né? Vamos lá, vamos para frente. A pausa aqui no online eu senti dificuldade de usar. Eu até tentei, mas não deu. A pausa é o seguinte, é o silêncio. Quando você está na frente de alguém, que alguém está te falando alguma coisa e que você... ok, você está só fazendo os gestos com o rosto, né, com a face, de que você está compreendendo, balançando a cabeça, dando a aceitação daquilo que está sendo falado e tal. E você, na hora que ele termina a fala, e você não retribui, não volta com outros termos falando alguma coisa, é uma pausa. O que vai acontecer? Deu aí 2, 3, 4, 5 segundos, o interlocutor vai voltar de novo. Ele vai assumir novamente o bastão e vai continuar falando mais um pouco. Então, a pausa, se ela for usada conscientemente, ela é uma técnica que estimula o interlocutor a falar mais. Ok? A pausa é simplesmente o silêncio. A pausa induz a outra pessoa a nos dar mais informação. Tá? Ela é mais fácil de ser utilizada presencialmente. Eu percebi agora aqui no online, porque o Coutinho não me viu eu fazendo o gesto que eu estava entendendo, então é meio ruim aqui com as câmeras ligadas. Né? Depois, investigação em área confortável. A investigação em área confortável, tudo isso aqui, gente, é na fase ainda são mecanismos de compreensão do que está sendo dito. Tá? Então, investigação em área confortável é uma pergunta sobre um ponto específico da conversa onde percebemos que nosso interlocutor se sente à vontade, algum ponto positivo que ele mesmo tenha mencionado. Então, assim, nesse caso da conversa com o Coutinho, não teve. Ele estava, na verdade, muito desconfortável, né? que é o próximo passo. Mas pode ser que ele tivesse falado, por exemplo, assim, rapaz, poxa, eu vi aqui, a gente fez a mudança de loja está perfeita, você pode usar isso é uma investigação em área confortável. Você quer me falar um pouco mais sobre esse assunto? Porque ele gosta de falar, ele gostou de falar sobre isso. Se você estimular isso, você vai tirar muito mais informação, vai voltar muito mais informações para você. Então, estimule essa abordagem. Se ele levantou o assunto, é sinal que ele está querendo contar para você. Pode ser algo importante, pode ser algo relevante para ele. Isso pode abrir os caminhos para você seguir mais adiante aí no processo de apresentação de alguma proposta. Depois tem a investigação em área sensível. Pergunta específica que examina uma área de conflito na qual percebemos que nosso interlocutor se sente particularmente mal. Hoje, nós fizemos eu fiz boa parte das investigações nessa área, porque Coutinho entrou por um campo de saúde familiar, de doença e tal. Cara, é um negócio sério isso. E nem sempre as pessoas gostam de falar, né, de se expor, mesmo que seja algo... Tem gente que acha que isso é fragilidade, é fraqueza e tal. E é por aí o caminho, às vezes. Né? As pessoas têm medo, receios de se expor. Então, a investigação em área sensível, ela deve ser feita com cautela, né, com ética, com respeito acima de tudo. A gente tem que lembrar que a gente está falando com uma outra pessoa, assim como você. Então, é preciso que você tenha... Mas você se sente confortável? Você quer falar um pouco mais sobre esse assunto? Eu perguntei isso para ele. Você quer falar um pouco mais? Aí ele foi
e me falou um pouco mais. Se ele não quisesse falar um pouco mais, eu teria que encerrar a conversa. Não me sinto confortável, Coutinho. Não tem problema, meu caro. Eu volto aqui semana que vem. Cara, eu vou sair de lá sem a informação inteira. Eu sei que tem alguma coisa séria acontecendo, é desconfortável, ele não quer falar com isso, eu tenho que respeitá-lo. Eu não posso ficar fazendo interrogatório para quem não quer me dar informação. Eu tenho que respeitar esse cenário. Eu vou sair de lá talvez com algumas interrogações, mas eu preciso investigar. Se ele se abrir, soltar um pouco mais de informação, eu sigo adiante. E por último, a gente vai falar então sobre as interpretações. A interpretação é a técnica que geralmente vem fechar a compreensão daquilo que é o problema. Então, a interpretação, na verdade, é muito mais uma resposta, ela parte de você, que esclarece e junta algo novo ao que foi dito. Tais declarações incluem as nossas suposições e conclusões. Então, você pode fazer como eu fiz no final. Eu falei, eu entendi então que a proposta faz sentido, só que o momento agora não lhe permite isso. Você tem uma situação aí relacionada a uma questão familiar e íntima que está afetando todo o processo de negociação e de decisão nesse momento. É isso? Ponto. O Coutinho disse, é isso. Ele podia ter me dito, não, veja bem, ele podia ter aprofundado, ele poderia ter ido de repente, né? Porque aqui a gente está fazendo uma simulação, mas a minha interpretação visa o ok, visa validar que eu cheguei no ponto, que eu entendi aquilo que ele estava querendo me transmitir, até onde ele quer transmitir. Se ele não quiser aprofundar mais, eu vou interpretar e vou sair de lá com aquela informação. Eu vou, olha, realmente, hoje a proposta está ok, não tem problema, mas ele está passando por uma situação familiar que ele quer esperar alguns dias a mais para poder tomar a decisão. Ponto. Eu chego na minha empresa sabendo o que aconteceu com a minha proposta. Eu não perdi a proposta, só estou postergando a data de efetivação dela. Ok? Gente, fez sentido aí? Tudo certo? Tá todo mundo vivo ainda aí? Sumiram todos? Estamos aqui. Sim, perfeito. Sim. Gente, então, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. E eu quero agora propor aí uma situação, não sei se a gente vai conseguir fazer. Deixa eu desligar aqui o compartilhamento. Só um minutinho, por favor, que eu devo voltar aí para o vídeo de vocês. Aliás, eu estava no vídeo, na verdade, né? Vamos lá. Meu computador sumiu tudo aqui agora. Que coisa. Eu preciso... Eu vou ter que fazer um curso intensivo aqui de Zoom, viu, gente? Relaxa. Urgentemente. Agora voltou. Teu cursor tá para lá e para cá, mas ficou tudo preto. Acho que memória deu pau. Não, eu acho que é eu que tô... tá. Eu tô... O equipamento que está entre a cadeira e o computador. Mas é isso mesmo, viu, Coutinho? É exatamente isso, viu, cara? É exatamente isso. Eu quero desligar aqui, espera só um pouquinho. Eu acho que agora eu voltei. iPhone, não. Cadê, velho? Bom. Voltei já, voltei. Pronto. Voltei para a tela. Agora eu estou vendo vocês já. Bom, pessoal, e aí? Qual é a impressão? É factível isso de ser utilizado? Assim, conseguem visualizar isso sendo aplicado? Vocês, de uma forma geral, já aplicam alguma coisa parecida com isso? Ou isso ainda é realmente uma oportunidade, como eu identifiquei lá no começo? Faz sentido? Sim, com certeza. Faz sim, todo sentido. Já faço isso no dia a dia. Show de bola. Luiz Brandão aí de Salvador. Opa, bacana, Luiz. Valeu, bacana. Gente, e aí, vocês conseguem se sentir habilitados aí para a gente fazer uma simulação aqui rapidinho? 10 minutinhos? Alguém se oferece aí para fazer uma simulação como comprador? Eu posso ser como vendedor, na verdade, eu posso ser o comprador nessa simulação aí para ajudar. Alguém quer ser vendedor? Pode fazer, Gilberto. Vai, Marcos. Vamos nessa. Vamos lá. Você anotou aí as técnicas? Você anotou aí o detalhe aí de cada uma delas? Ficou ligado aí nessa parada?
Eu fiquei, mas eu não cheguei a anotar, não, que depois eu vou... Tá escuro aqui, Tá. aí eu vou ouvir de novo e vou anotar, entendeu? Tá mas vamos bom, lá. tá bom, tá bom. Vou ficar de cobaia. Vamos nessa, vamos nessa. Bom, vamos ver o que vai dar. Então é o seguinte, ó, eu vou anotar aqui, vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o Coutinho, tá? E eu vou dizer para você, eu vou falar uma frase para você, parecida com aquela que o Coutinho falou. Eu vou dizer assim, olha, Marcos, pô, cara, a tua proposta é muito show, cara, eu gostei pra caramba, eu sei que vai alavancar muito aqui a minha loja e tal, mas, meu amigo, eu não tenho condições de avançar agora. Essa vai ser a frase. Espera só um pouquinho que eu vou anotar aqui para depois mostrar para vocês aqui, para ver se foi efetivo o resultado, tá bom? Ó, eu não anotei nada. Estou botando aqui só prestando atenção. Vamos lá. No grosso. É isso mesmo. No grosso, isso. Botar a cara aqui. É isso aí. Peraí. Vamos lá. Ó, tá aqui, tá? Eu ia falar. Pronto, tá aqui, tá escrito. Depois eu compartilho no vídeo com vocês. Vamos lá, Marco. Bom, então, Marcos, cara, gostei pra caramba da tua proposta, velho. Muito legal. Pô, cara, mas assim, ó, infelizmente eu não vou conseguir avançar nesse momento com você, cara. Ô, Gilberto, que bom, cara. Que bom que você conseguiu compreender, assim, vai avançar mesmo. Vai dar uma alavancada nos teus negócios. Eu achei que bom que você conseguiu perceber, né? Eu tive o cuidado de formular essa proposta de acordo com a tua demanda, de acordo com o teu sellout. Então, ou seja, ela tá sob medida, né? O investimento nem vai ser tão alto assim, mas pô, medir no que ficou, o que ficou assim que não ficou, não te atendeu? O que tá te impedindo? Fala para mim. Então, rapaz, Rapaz, é o seguinte, eu tô vendo aí agora, rapaz, esse negócio aí do movimento, rapaz, esse negócio do movimento aí tá complicado esses últimos dias, sabe? Entendi. O Gilberto, verdade, sim. A gente teve uma demanda, teve uma queda de demanda, tem essa incerteza do mercado que a gente não sabe como vai ficar mesmo, mas eu tive o cuidado de colocar, eu nem coloquei crescimento para você. Você me comprou 100 unidades desse vermífugo ano passado e eu coloquei até 95 unidades, ou seja, não coloquei crescimento, coloquei até um pouco, para ter essa certeza que que ela está de acordo assim até com essa variação de demanda do mercado. Então, assim, eu já fiz pensando nisso, né? Assim, geralmente a gente faz uma proposta de um ano para o outro com crescimento X, a gente estipula. Nesse ano não, 2020 não, tanto que ela está completamente modificada. Certo. Ok. Entendi. Tá bonita a sua proposta mesmo. Eu já falei que ela tá bonita realmente. Tá bem alinhada. Que bom que você gostou. Isso mesmo, assim, ficou bem... Você pode ver que eu tive o cuidado de pegar a tua demanda dos últimos 3 anos, entendeu? A gente estava tendo um crescimento da tua loja em torno de 12% a 13% ao ano, né? Essa venda que eu vou fazer agora, você pega na verdade, para não fazer até o final do ano, até dezembro, eu dividi em 2 meses, né? Nós estamos em junho, eu peguei esses 95 que faltavam, né? E eu dividi para você, assim, você já para 2 meses, né? Vamos supor, você comprou 100 unidades ontem, fazendo cálculo aqui rápido, tá? Só 100 ao ano, né? Você já comprou 45 unidades até junho, né? A gente, claro, que teve antes da pandemia. Então, essas outras 45 unidades eu fiz em 2 vezes, né? A gente fechar uma parte e a segunda no último trimestre. Okay. Assim, e outra coisa, Gilberto, assim, não sei se você olhou, vê no final da proposta, nisso junto tem o plano de sellout, tá? Eu estou tendo cuidado esse plano de sellout, tá? A capacitação do teu balcão, não só no meu produto, tá? Eu não seria
egoísta de falar do teu balcão, do meu produto, né? Ele está um mini curso de técnicas de venda por impulso, que às vezes o teu balconista não está antenado para isso, né? E eu sei que a venda por impulso é geralmente o que tem um maior markup na tua loja. E além disso, passei do tempo? Passou. Beleza. Pergunta qual é a objeção? A objeção é a insegurança. Mas acho que você já tinha fechado, né, Gilberto? Fechado? Você já tinha fechado? Não. Vamos lá. Não, vamos lá. Eu botei minha cara lá, vamos lá. Vamos fazer uma Pode fazer uma observação? Pode crucificar, pessoal. Pode crucificar. Não. Primeiro eu queria que Marcos fizesse uma avaliação técnica da forma como ele conduziu o processo. Eu quero a visão dele primeiro. É importante para que ele capitalize aí a experiência. Daí depois a gente vai fazer as observações. Ponto positivo. Eu procurei passar a credibilidade da proposta que foi estudado de acordo com a demanda, sellout do cliente, né? Sim, o ponto negativo, eu acho que você já tinha fechado e eu errei. Eu tinha passado do tempo. Eu falei demais no final. Na verdade, eu queria só fazer uma observação. Assim, veja, esse ímpeto, né, de nós, quando temos uma proposta bacana, que a gente investiu algumas horas produzindo, negociou com o supervisor, o gerente, negociou com a diretoria da empresa e tal, a gente acha ela linda, né? E aí a gente quer ver ela fechada, né? Quer o pedido dentro de casa e faturar para o cara e tal. Então, assim, esse ímpeto é muito legal de ver, né, em todo mundo que trabalha com vendas. Só que tem um detalhe importante aqui. O nosso foco aqui hoje não é efetivamente a venda, não é a gente trabalhar técnicas de apresentação, não é esse. O exercício agora a gente levantou uma objeção, tentar identificar qual é a barreira efetivamente, mas aprofundar em cima da barreira. Eu apontei aqui uma situação bem importante agora há pouco, que quando você, numa apresentação, ou então na identificação de uma objeção, você é o detentor, digamos assim, na maior parte da oratória, na hora da conversa, tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa voltar. Eu não consegui dizer para você a minha objeção. Eu não consegui dizer para você, entendeu? Mas por que isso aconteceu? Aí eu queria a contribuição agora dos nossos colegas que estão aí, que ouviram aí o exercício. Na minha visão... O que é que você... Victor, o que vocês fariam de diferente em relação à abordagem que o Marcos fez? Então, eu acho que ele ficou muito preso na proposta e esqueceu de ouvir a sua objeção. Então, ele tinha que perguntar mais o que te impediria, porque já que você tinha gostado da proposta e em que pé o que poderia realmente estar impedindo, já que você já tinha sinalizado que gostou e tudo da proposta. Isso, bacana. Na verdade, é o foco naquilo que eu estava dizendo, né? Eu dei para ele uma frase, né? Olha, poxa, a proposta é muito bacana, tal, mas, cara, realmente eu não vou conseguir avançar com você. Essa era a frase de início de investigação, na verdade. Não para que... Pronto, legal. Exatamente. Mais alguém aí? Meire, quer falar alguma coisa? Não, acho que é basicamente isso. Não fez as perguntas, né? Não investigou porque... Não, você pode me falar um pouco mais por que dessa negativa? Você pode me explicar um pouco mais dessa negativa? Seria possível você me falar um pouco mais? Acho que faltou um pouco de perguntar mesmo. Exatamente isso, viu, Marcos? Depois assim, vai ficar lá o vídeo, lá, esse vídeo do nosso encontro. Dá uma chegada nele lá amanhã e tal, com mais tranquilidade, veja ele com mais detalhe a parte da minha apresentação e do meu exercício com o Coutinho, principalmente. Dá uma centralizada nisso para você ver como que a minha conversa com o Coutinho foi diferente, onde eu perguntei, falei muito menos do que ele. Ele falou sempre muito mais do que eu. Eu só fui falar mais no final da interpretação, que daí sim cabe a gente, né, dar opinião. Mas eu tirei toda a informação que eu podia, que Coutinho foi soltando aos poucos. Legal? Não, legal sim. A observação do Vitor foi perfeita.
nesse caso, seria muito mais interessante eu parar e te ouvir mais, assim. Mas é a primeira negociação que eu faço por Zoom, né? Mas tudo bem, beleza, é um grande aprendizado. É para todo mundo. Obrigado aí. Eu também estou sendo comprador pela primeira vez. Tem que dar parabéns aí pro Marcos. Com certeza. Botar a cara assim num grupo grande, né, cara, Marcos? Meu caro. Parabéns com certeza. Ó, gente, eu acho que a gente fez aí, cumpriu aí uma meta bacana hoje. Eu queria que vocês fizessem um favor para mim, tá? Eu queria que vocês abrissem o seu vídeo aí rapidinho, só para eu bater aqui uma foto, para depois eu colocar lá no meu LinkedIn. E se vocês depois tiverem aí, puderem fazer uma caridade com esse seu interlocutor, depois dá uma curtida lá no LinkedIn, pô. Eu vou postar essa foto aí. Você pode marcar lá você. Eu tava lá e tal. Já adicionei lá. Faz uma média com o seu chefe. Pô, velho, eu tava ontem na palestra até 9 horas da noite. O cara tava lá. Só se for agora, advogado. Só se for agora. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Quem sabe ele paga hora extra, né, Gilberto? Ué. Justo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Porra, vai ficar meio pequenininho. Vai ficar meio pequenininho, tá? Mas vamos nessa, só pra gente ver o que acontece. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui que minha câmera deu... Espera aí, só um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui que eu tirei da foto. Advogado, se você fizer um print da tela aí, você também tá saindo no vídeo. Eu acho que fica melhor. Pronto, pode ser, cara. Eu vou fazer isso mesmo. Pô, boa ideia, Netinho. Ó, tá faltando o Rômulo, tá faltando o iPhone de Ronaldo, tá faltando Bezerra. Bota o vídeo aí, pessoal, pra gente colocar. Aí, pô, velho, vamos fazer moral com o seu chefe, pô. Tem que colocar, cara. Só o Stefan que não precisa fazer moral com ninguém, né? Peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Quem é que tá aí? A Kelly tá aí também, tô vendo. Paola tá aí também. Bom, vamos nessa. Vou bater aqui, tá bom? Vou registrar aqui agora. Aí, pessoal. Valeu. Obrigado, viu? Eu posto lá no LinkedIn, aí depois vocês dão uma curtida lá. O meu LinkedIn é Gilberto Bogado, é bem fácil de achar, não tem mistério. Bom, semana que vem eu vou postar o vídeo desse nosso encontro de hoje lá no YouTube, tá? A gente geralmente, nesse assunto, pessoal, a gente geralmente faz aí outras 3, 4 horas de ensaios, né? Fazendo várias simulações e tal, e faz parte desse princípio aqui. A gente sempre coloca um comprador e um vendedor para a gente exatamente exercitar o uso da técnica. Né? Porque, assim, instintivamente, a gente que vende, a gente vai direto para querer proteger, para querer defender a nossa proposta e tal, sabe? É instintivo isso, gente. É instintivo. Não é natural nós pararmos no primeiro momento para ouvir, para entender o que está sendo dito. A gente parte para cima do cara e quer entender, quer saber, porque não, eu tenho que sair daqui com a proposta fechada hoje, eu falei para o meu chefe que ia vender, falei na distribuidora, eu falei na indústria que ia vender hoje, tem que vender hoje. Então, assim, nós temos que parar com isso, dar uma segurada no processo e entender claramente qual é a situação, porque pode ser N circunstâncias, né? Pode ser, inclusive, uma objeção falsa, que é muito utilizada por vendedores, por compradores, porque, assim, os compradores hoje, gente, é o seguinte, as empresas de médio e grande porte estão investindo pesado na capacitação dos seus homens de compra. Eu estou hoje em parceria com uma empresa de tecnologia comercial, né? E eu estou fazendo approach com grandes indústrias. Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião com o pessoal da Solar Coca-Cola, que é uma das maiores franquias da Coca-Cola aqui no Brasil. Cara, o comprador, velho, o cara é um ninja. O cara é ninja, meu irmão. É assim, o cara sabe muito de técnica de compras. Ele diz, não, que nada, isso aí não é importante, não. E eu sabendo que ele está lá com a indústria com um problemaço relacionado à solução que eu tô, que é o meu parceiro comercial, porra, o cara tá precisando, eu sei que ele precisa. Só que o cara tá ali, não, tá tudo certo, eu tenho tempo, não, agora só sei não. Que depois da Gatorade, assim, ó, lá ele não tem fanário com ninguém. Daqui a pouco ele aparece aí xingando que é a mãe da gente. Oi. Tem alguém só sei que depois da Gatorade, lá ele não tem fanário com ninguém. Tem alguém com áudio ligado aí, Bom, desliguei. Então, assim, ó, é técnica de compras. Então, dizer não para um vendedor é técnica de compras. E essa técnica está mais disseminada do que vocês podem pensar.
Então, o vendedor despreparado, quando chega na frente de um não, que começa a abrir mais prazo, aumentar desconto, diminuir volume e tal, está prejudicando a sua operação. Se você é um gestor comercial, se você é o dono de uma empresa, se você, enfim, você está prejudicando o seu resultado. É literalmente isso que está acontecendo. Então, assim, técnica de comunicação é chave para equipes de vendas externas. Nós temos que estar com isso bem alinhado, bem afinado, para poder a gente realmente avançar e nós começarmos a fazer melhores negócios aí nos processos aí de venda, ok? Marcos, quer falar alguma coisa, Marcos? Eu vi que você levantou a mão. Sou eu, Gilberto, é o Leonardo que está falando. Sim. Oi, diga. Então, Gilberto, eu percebi aqui algumas técnicas, e aí até eu e o Neto trabalhamos junto, né? O Neto também aí Sim. é um grande aluno seu aí, admirador. A gente estava batendo um papo na empresa, porque a empresa que a gente está atuando hoje é uma multinacional que está vindo para o Brasil. Sim. E a grande dificuldade nossa é de introdução, desenvolver a marca aqui. Então, muitas objeções nesse sentido, porque já tem uma categoria bem desenvolvida com concorrentes, e a gente tem que encontrar uma dificuldade enorme para poder fazer parte, né, desse portfólio dentro desses clientes. E aí, até a gente combinando aqui para ver a possibilidade da gente fazer uma simulação nesse sentido de introdução, que hoje a gente sofre muito, uma nova indústria que chega no Brasil, né? Uma nova marca, sofre muito para poder conseguir entrar, então tem uma objeção muito grande de estar aumentando o portfólio e assim por diante. Então a gente está até conversando, é só para dividir com você, para que na próxima a gente conseguisse fazer, dificultar um pouquinho, voltado para esse lado da introdução, para a gente pegar umas técnicas aí bem legal. Mas, ó, isso não é problema só seu não, viu, Leonardo? Fique tranquilo, tá? Porque, veja, todo mundo que está nessa tela aí que você viu aí, meu amigo, todo mundo aí tem portfólio que não está no ponto de venda. Então, assim, eu trabalhei na Mars, eu entrei na companhia em 1996, meu amigo, o chocolate M&M, quando a Mars entrou com o chocolate M&M no Brasil, o Neto trabalhou com o chocolate lá no começo. Sim. Cara, a Lacta tinha um produto chamado Confetti, que esse produto era único. Era só ele que vendia. 100% do mercado era dele. E hoje vai na loja para você ver como é que está o processo. Então hoje a Mars é dona desse segmento com o produto. Acho que nem existe mais confete, hein, Gilberto? Exatamente isso. Exatamente. É verdade. Então assim, o produto foi, mas assim, baseado num processo todo de estratégia, de investimento e tal. É projeto de médio e longo prazo, mas não pode se perder de vista que todo processo bem feito, bem conduzido, é feito e dá resultado, tá? Então, Gilberto, desculpa, vai. Então, primeiramente quero agradecer a você aí o aprendizado, né, poder ouvir o feedback dos colegas, porque eu tomei iniciativa de pedir a palavra, porque semana que vem eu tenho uma negociação com uma rede de lojas aqui no Rio, e aí, assim, é um ambiente completamente diferente. Por exemplo, esse ambiente do Zoom, esse ambiente digital, não tem aquele momento quebra-gelo, da gente conversar. Eu não consigo perceber muita dos movimentos do cliente antes, expressão facial. Exato. Eu não tenho aquele momento com o supervisor antes. Bom, cara, vamos fazer isso, sabe? Aquele papo e tal. Então, assim, só tenho que te agradecer e a todos vocês aí, porque me ensinou. Não, bacana, meu caro. Muito legal. Só pagar o churrasco depois que fechar a negociação. Pronto. Falou, Vitão. Vitão. Churrasco virtual. Gente, valeu. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Eu espero ter contribuído. Na próxima semana, eu vou pedir, inclusive, a contribuição de vocês. Aí eu tenho já um tema pré-determinado, previsto, na verdade, que ia pela linha aí da apresentação de vendas, que é uma outra temática bem importante aí nesse processo. Vai ajudar, inclusive, vai impactar, inclusive, nesse processo aí nosso que a gente falou de objeções. Mas eu queria uma contribuição sua. Se vocês puderem, eu gostaria muito que vocês fizessem uma gentileza para mim de fazer o seguinte. Eu acho que todo mundo, se alguém não está no Zoom, no grupo do Zoom, por favor, entre no grupo do nosso grupinho do Zoom. Ele está crescendo e toda semana entra um pouquinho mais de gente. Telegram. Eu queria, do Telegram, desculpa, do Zoom, do Telegram. E que vocês pudessem fazer o seguinte, coloquem lá um tema que seria efetivamente relevante do ponto de vista técnico para vocês, para ajudar vocês aí no processo. Que aí eu vou tentar escalar esse tema
para as próximas semanas. E até sexta-feira agora eu publico para vocês aí o tema da próxima semana na quarta-feira, tá bom? E outra coisa, viu? Podem compartilhar aí, viu, pessoal, o link aí de cadastro com o seu pessoal, com o seu time. Pode colocar aí para o pessoal, que agora a gente não está mais limitado, não. Eu queria colocar mais gente, inclusive. A nossa capacidade agora aí é de até 150 pessoas, então vamos embora, vamos publicar, vamos chamar mais gente aqui para fazer parte do nosso grupo aí, que eu acho que vai ser aí bacana esse exercício. Eu tenho outras ideias aí que a gente vai colocar algumas táticas aí de alguns assuntos relacionados a algumas consultorias que eu devo fazer com algumas pessoas aí do grupo em algumas áreas específicas, para daí a gente trazer aqui os temas e debater os temas e mostrar como é que vai ser a construção de algumas soluções. Então, eu já tenho algumas ideias aí. Amanhã eu vou conversar com o Neto também, tem algumas ideias nesse sentido. Acho que vai ser bem bacana aí para trazer conteúdo para vocês, tá? Não é para ficar palestrando, é conteúdo. É isso aí que a gente fez hoje, é trazer um tema, exercitar, para que vocês saiam com alguma coisa nova realmente para ir amanhã para a rua. Tá bom, gente? Estou aguardando sua ligação, viu? Tá bom. Eu vi. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, obrigada, gente. Um abraço. Valeu, obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Valeu, tchau. Valeu, Bogador. Um abraço, Coutinho. Falamos.